Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre escolha do terreno para construção. Se você quer construir a sua casa, você quer construir para alugar, você quer construir para vender, você quer dicas sobre investimento imobiliário, as informações para contato estão na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato direto comigo para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Como escolher o terreno para a construção? Bom, basicamente, a gente tem características físicas e características geológicas que vão influenciar aí na sua construção e no custo da sua construção, tanto na forma da sua construção como no custo da sua construção, tá? Se você tem um terreno plano, tá? Se você tem um terreno plano, se você escolhe um terreno plano, você não tem custos de contenções, você não tem custos de corte ou aterro, você não tem custos tão grandes na estrutura e você tem um melhor aproveitamento de toda a área do terreno, tá? É claro, nem todas as cidades ou nem todas as regiões possuem essa opção de terreno plano, tá? E aí, digamos que você precise escolher entre terreno em aclive e um terreno em declive, não é? Qual é a melhor opção? Depende da obra que você vai fazer, tá bom? Se você for fazer, por exemplo, uma casa térrea, é claro que a melhor opção entre o aclive e o declive é um terreno em aclive. Por quê? Porque você pode cortar esse terreno e manter ele plano ou manter ele em vários patamares diferentes, onde você consegue trabalhar o projeto de uma forma que aquele terreno ele seja, a utilização daquele terreno seja completa, seja otimizada, né? Já um terreno em declive, você tem um gasto muito maior com estrutura para chegar ao nível natural do terreno. Isso muitas vezes inviabiliza financeiramente a construção, principalmente se for apenas uma casa térrea, tá? Porém, se você vai construir um edifício, você vai construir um pequeno edifício, seja para vender, seja para alugar, né? Sejam pequenos apartamentos, seja um edifício com kitnets, seja um edifício com flats, né? Qual é o melhor tipo de terreno entre o aclive e o declive? Aí, na minha opinião, a melhor opção é o declive. Por quê? Porque você pode usar a parte considerada subsolo do terreno, que é a parte em declive, como garagem, né? Fazer um pavimento ou mais de um pavimento subsolo, que não é subsolo, você está apenas aproveitando o corte do terreno, você está aproveitando a inclinação natural do terreno, e fazer pavimentos com garagem. E você pode utilizar o térreo como área comum, como lazer. Você pode utilizar também como garagem e você pode utilizar o térreo como lojas para locação ou lojas para venda, tá? E aí, acima do nível térreo, você tem o prédio normalmente com uma vantagem. Os apartamentos que estão na frente do terreno, tá? Eles têm a vantagem de estar na rua, né? com a fachada para a rua, tá? Porém, os apartamentos de fundos, eles também têm uma vantagem, que é a vantagem da vista, da ventilação e de não ter nenhum confrontante, nenhum vizinho, né? Porque se o terreno ele está em declive, os apartamentos da parte de trás eles vão ficar muito superiores a qualquer obra que seja feita, caso tenha terrenos atrás desse terreno, tá? Então é um terreno, são apartamentos, por exemplo, com vista eterna, tá? Por isso, se você vai fazer um pequeno edifício, se você vai fazer um prédio para vender, se você vai fazer um prédio para alugar, né? Qualquer pequeno edifício que seja, procure sempre um terreno em declive, e aí você vai fazer projetos otimizados para que você utilize tanto o terreno como as possibilidades que aquela inclinação, que aquele declive, ele vai trazer para você, tá? Não adianta você escolher um terreno em declive e fazer uma estrutura até
para que o primeiro pavimento desse pequeno edifício seja no pavimento térreo. Você precisa utilizar essa inclinação natural que o terreno ele já te dá a seu favor. Tá? Isso tudo é feito com um projeto muito bem otimizado, um projeto muito bem detalhado. Tá? Se você vai construir para vender, né, você tem essa vantagem de uma valorização dos imóveis, tanto frontais, tanto de frente para a rua, né, no caso, por exemplo, de apartamentos, como essa vantagem de vista eterna para esses imóveis de fundos. Tá? Então, o terreno em declive, quando você vai construir um pequeno edifício, ele é mais vantajoso para você. Tá? Já um terreno plano, ele te dá, claro, todas as possibilidades, mas como eu disse, nem todas as cidades elas têm essa opção de terreno plano e muitas vezes o custo ou o preço de mercado de um terreno plano ele é muito superior ao preço de mercado de um terreno em aclive ou em declive. Tá? Você pode utilizar terrenos em aclive e em declive desde que você faça um aproveitamento correto de toda a área do terreno. Isso você pode fazer com um projeto otimizado para isso. Tá? Terreno plano. Todo terreno plano é bom? Não, não necessariamente. Você precisa saber se aquele terreno ele é plano naturalmente, em primeiro lugar, ou se aquele terreno ele é plano porque foi feito um aterro naquele lugar. Tá? Eu já fiz obras, por exemplo, em terreno onde foi aterrado com lixo e depois com terra por cima do lixo. Tá? E aí, nesse caso, você precisa fazer fundações profundas porque você precisa ultrapassar essa camada de lixo aí desse aterro, tá? Senão você vai ter, com certeza, problemas estruturais, tá? Talvez não a médio, não a curto prazo, mas a longo prazo, tá? Quando aquele lixo ele começar a se deteriorar, ali dentro da terra ele vai formar espaços vazios e o terreno ele tende a sofrer ali um recalque, tá? Então, se você fez as fundações por cima dessa camada de aterro, você vai ter problemas de recalque de fundação na sua obra, tá? Então, normalmente, um terreno que tenha sido aterrado é recomendado, claro que não todas as situações, mas o recomendado é que você faça uma fundação profunda, seja com estacas, né? Seja com hélice contínua, né? Seja com estacas pré-fabricadas ou estacas moldadas no local, tá? Mas a recomendação é que seja feito com fundações profundas, tá bom? Todo tipo de terreno, todo tipo de solo é bom? Também não. Se você, por exemplo, se você tem um terreno plano, você precisa primeiro fazer a análise daquele tipo de solo, do tipo do terreno, do tipo de solo no terreno, para você saber qual é a recomendação de fundação naquele terreno, qual é a recomendação de estrutura naquele terreno. Tá? Muitas vezes, fundações elas têm um custo, às vezes, isso eu já vi na prática, tá? Muitas vezes uma fundação profunda ela tem um custo superior ao custo da construção em si, tá? Então você precisa tomar muito cuidado na escolha do terreno. Só quem consegue auxiliar você na escolha correta do terreno é um profissional que tem capacidade técnica para isso, que tem conhecimento técnico para isso, tá bom? Todos os tipos de terrenos são aproveitáveis para alguma situação. Você só precisa escolher o terreno certo de acordo com a obra, de acordo com o tipo de obra, o tipo de construção que você vai executar. Tá? Isso aqui a gente está falando de questões técnicas, a gente ainda não está falando de questões mercadológicas. Tá? Então, se você vai escolher um terreno, por exemplo, para uma casa de padrão alto, você não vai escolher em uma localização de padrão médio ou padrão baixo. Padrão médio, ainda assim, talvez seja aceitável, mas não vai escolher um terreno em um local de padrão baixo, tá? Porque você não vai ter valorização naquele imóvel. Tá? Muitas vezes, um grande ponto que influencia diretamente na valorização do imóvel é a localização. Tá? Então,
existem situações técnicas, existem situações mercadológicas e existem situações de layout do próprio tipo de construção aplicado àquele terreno para que você faça a escolha correta do terreno, tá bom? Quer construir? Você quer construir a sua casa, você quer construir imóveis para alugar, quer construir imóveis para vender, você quer fazer investimentos imobiliários, você quer dicas sobre investimentos imobiliários? As informações para contato estão na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato direto comigo para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Compartilha com algum amigo seu que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Por esse vídeo é isso. Até mais.